Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana novamente apenas em áudio, porque eu tive a ideia desse programa há alguns minutos atrás e já é quinta-feira. Eu gosto de, na verdade, já estar com tema, roteiro e áudio pronto na quarta-feira. Chegou na quinta, eu não tinha nada disso, eu não sabia o que ia fazer. Mas aí eu resolvi focar minha energia na única coisa que eu estou pensando essa semana, que é Festival de Cannes. Então, no episódio de hoje, eu vou comentar brevemente sobre o que é o festival, como ele se organiza, qual a relevância dele, e falar por cima dos filmes que estão na competição oficial desse ano, porque são filmes que estão lançando agora, lá fora, na França, que eles, ao longo do ano, vão receber lugares no mercado internacional e também no mercado aqui brasileiro. Talvez seja interessante para ver, sei lá, no final do ano, daqui a um ano exatamente, quais desses filmes que causaram algum impacto, né? Qual foi a relevância deles ao longo desse ano, quem venceu, né? Enfim. O Festival de Cannes começou agora no dia 14 de maio, ele vai até dia 25, né? São aí 10 dias que a cidade de Cannes, na França, respira cinema. O festival começou no ano de 1946, a edição desse ano é a de número 77. Tiveram alguns anos que não tiveram edições do festival durante a guerra, né, e também mais recentemente em 2020 na Covid, né, mas no geral o festival, que antigamente ele chamava, né, apenas Festival Internacional de Cinema, hoje ele é um Festival de Cannes, né, formalmente ele tem esse nome, porque antes era meio que informal, né, que o pessoal chamava, né, pelo nome da cidade. E ele, no escopo de festivais de cinema internacionais, ele é um dos maiores em questão de tamanho, em questão de coisas acontecendo e também em questão de relevância global. Não vou ficar entrando muito na história, né, mas o que acontece em Cannes nesse meio tempo, né, tem o que o pessoal chama, né, de seleção oficial, que são os filmes que estão em competição. Aí tem uma competição de longas-metragem e uma competição de curtas-metragem. Geralmente são entre 20 e poucos filmes que fazem parte dessa seleção. E eles participam dessa competição por alguns prêmios, que são definidos por um júri. Também tem as mostras paralelas, que tem a mostra Un Certain Regard, que é um certo olhar, geralmente voltada para cineastas iniciantes e cinema mais independente. A Semana da Crítica, que é uma mostra paralela. A Quinzena dos Diretores, cada uma delas funciona mais ou menos de um jeito, tem estilos diferentes de filmes que costumam estar por lá. Mas geralmente são degraus iniciantes para um diretor, né, eventualmente galgar os degraus até chegar na seleção oficial. Assim, é meio que uma grande honra você estar dentro da seleção oficial, competindo pelos prêmios, e o maior deles é a Palma de Ouro. Mas além disso, acontecem mostras paralelas de filme, né, que é essas que eu falei. Também tem as coisas da Cinefundação. Existem sessões especiais de obras restauradas, né? Alguns filmes são escolhidos todos os anos para terem versões restauradas apresentadas. Também sessões da meia-noite com clássicos cults. Então tem muita coisa acontecendo. Para você participar, não sei exatamente como funciona. Eu sei que não é tão fácil quanto, sei lá, por exemplo, a Mostra de São Paulo, que é só você estar em São Paulo e comprar ingresso, né, e assistir o filme. Eu imagino que é um pouquinho mais complicada, mas tem muita coisa acontecendo, né, e não é tão perto daqui, então eu nem me preocupo tanto com isso, porque não é nem como se eu tivesse a possibilidade de ir, né. Mas enfim, tem várias coisas acontecendo, e também tem o Marché do Filme, que é o mercado do filme, que é uma coisa que acontece mais ou menos em festival, né, que é as produtoras levarem filmes para buscar distribuição, porque, né, tem esse negócio diferente. Tem a produtora, que é quem faz o filme, quem financia o filme e faz ele acontecer, e tem a distribuidora, que vai levar esse filme para os cinemas. As distribuidoras, elas têm ação local, geralmente uma distribuidora distribui para um país ou para um continente, né, um grupo de países. Geralmente a América Latina tem uma distribuição que vai distribuir para a América Latina, o Brasil tem um mercado próprio. Então esses festivais, eles também servem como grandes vitrines. Cannes é a maior dela, mas não é a única. Geralmente festivais de cinema servem para isso, para que filmes busquem distribuição, e então tem esse encontro de produtoras e distribuidoras para ver os filmes que estão passando, discutir coisas burocráticas e também sentir
a recepção dos filmes, como que é, o que compensa, o que não compensa de acordo com cada distribuidora, né? Porque cada lugar meio que tem uma cara diferente, né? Um tipo de filme que eles buscam. Então tudo isso está acontecendo, né? Nessa cidadezinha litorânea na costa azul da França. Agora é primavera lá, né? Tá um clima um pouco mais ameno. Isso que está rolando. Os olhos do público acabam ficando mais, né, para a seleção oficial, mas também existem filmes que eles têm as suas estreias fora da competição, como é o caso, por exemplo, desse ano de Furiosa, que é um filme que está tendo sua estreia oficial em Cannes, mas ele está correndo por fora da mostra, então ele não está competindo pelos prêmios, ele só está lá, né, também para aproveitar que os holofotes estão virados para lá e ele vai chegar logo nos cinemas daqui também. Os longas da competição, eles, né, passam por uma curadoria para chegar até lá, então eles são selecionados. É uma honra estar entre os selecionados, mas não é uma garantia de qualidade. Todo ano tem pelo menos uns 2 filmes que o pessoal fica tipo, nossa, cara, como que esse filme foi parar na seleção oficial, né? Mas enfim, acontece, né? Gosto é subjetivo e também ver os filmes que estão lá também é um mix de assuntos do momento, mensagens que eles querem passar e também obras de cineastas consolidados ou que estão se consolidando, né, na cinefilia. Os prêmios que são dados dentro desses filmes da seleção são o prêmio de roteiro, o prêmio de direção, o prêmio de interpretação masculina, o prêmio de interpretação feminina, e temos 3 prêmios que são como se fosse primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Tem o prêmio do júri, que é como se fosse o terceiro lugar. Tem o grande prêmio, ou Grand Prix, que é meio que o segundo lugar. Geralmente eles buscam filmes mais audaciosos, mais originais, né? Uma coisa mais diferentona, assim, para esse Grand Prix. E tem a Palma de Ouro, né? A Palme d'Or, que é a maior honra que um filme pode ganhar no Festival de Cannes, né? Esses prêmios, eles englobam apenas os filmes da competição e eles são decididos por um júri de 9 pessoas. Todos os anos temos um júri diferente, né, com pessoas envolvidas com o cinema de países diferentes, né, eles tentam buscar pessoas diferentes, de lugares diferentes, com funções diferentes para ter, né, essa diversidade, por assim dizer, entre as opiniões, e o júri chega num consenso para dar esses prêmios. Pode acontecer de ter empate, não é algo inédito na história do festival, já aconteceu. Então é uma coisa que, né, pode acontecer esse negócio de ter empate. E também tem alguns outros prêmios, né, as mostras paralelas, elas costumam ter um júri próprio, ter suas premiações próprias. E tem outros prêmios que eles englobam outros filmes do festival, né, uma coisa mais ampla, que é a Câmara de Ouro, né, a Palme d'Or, que é o prêmio dado ao melhor filme de estreia. Então, geralmente, um diretor ou diretora que está com o seu filme de estreia competindo em alguma dessas mostras, ele pode ganhar, né, esse prêmio. E tem o Troféu Chopin, que é o prêmio de artista revelação, que é entregado a jovens atores ou atrizes que se destacam. O júri desse ano é presidido pela Greta Gerwig, né, todo ano tem um júri e tem o ou a presidenta do júri. Esse ano é a Greta Gerwig, que ela é norte-americana, diretora, roteirista, atriz, né? Mais recentemente fez o filme da Barbie, né? Mas ela tem uma carreira bastante estabelecida no cinema norte-americano, principalmente no cinema independente. E aí no júri tem a Ebru Silan, que ela é uma roteirista e fotógrafa turca. Tem uma extensa carreira, né, no cinema turco. Ela coescreveu o vencedor de 2014 da Palma de Ouro, né, que é o Sono de Inverno, mas no currículo dela também tem filmes bastante conhecidos que entraram na seleção oficial, como A Árvore dos Frutos Selvagens e Ervas Secas. Ervas Secas é do ano passado, da seleção do ano passado, e tá chegando por agora, assim, nos cinemas aqui do Brasil, a Imovision que tá distribuindo, então acho que em breve vai estar no streaming deles. Mas, enfim, ela tem uma carreira também bem extensa. Tem a Lily Gladstone, que também é norte-americana, é atriz. Ela ficou em alta, né, ano passado por causa do Assassinos das Flores. Ela foi indicada ao Oscar, mas ela já tem uma carreira já de alguns anos, né, agora que ela tá mais em alta. Ela é a mais nova do júri, com 37 anos. Também tem a Eva Green, também é atriz. Por incrível que pareça, né, apesar do nome não sugerir isso, ela é francesa. Ela tem uma carreira tanto no cinema francês quanto no cinema norte-americano. Ela já fez
bastante coisa nos dois países. Gosto muito dela em Penny Dreadful, que é uma série inglesa, né? Mas ela já fez Os Sonhadores, ela fez vários filmes com Tim Burton, e ela tá mais recentemente numa trilogia de filmes franceses sobre os Três Mosqueteiros, né? Um grande épico, que é um grande sucesso lá na França. E aqui no Brasil chegou, mas chegou meio tímido, assim, a Paris Filmes estava distribuindo e tal. Mas, enfim, tem a Eva Green. Também tem a Nadine Lebac, que é uma diretora e roteirista do Líbano, ela também é atriz. Carfanaum dela entrou na seleção alguns anos atrás, é um filme bastante aclamado, eu não assisti, mas eu assisti Caramelo, no começo desse ano, que ela atua e que ela dirige, e eu gostei muito de Caramelo. Mas ela também tem uma carreira já estabelecida assim nas últimas décadas. Tem o Juan Antônio Bayona, né, ou J.A. Bayona, talvez seja o jeito que o nome dele é mais conhecido. Ele é um diretor, roteirista e produtor espanhol. Mais recentemente ele dirigiu Sociedade da Neve, que foi indicada ao Oscar de filme internacional. Mas ele também fez vários outros filmes, como O Impossível. E ele também dirigiu o Jurassic World Fallen Kingdom, que é o quinto Jurassic Park. Enfim, é um homem que trabalha, né? Que faz muitas coisas. Tem o Pier Francesco Favino, que é um ator italiano. É um ator, assim, que faz muitas coisas, apesar de não chegar tanta coisa aqui, né? Porque, né, cinema contemporâneo italiano nem sempre chega tão bem aqui. Eu reconheci ele de cara, porque ele tem um rosto bem reconhecível e porque ele fez O Colibri, que foi um filme que estava no Festival de Cinema Italiano do ano passado. Eu assisti numa cabine de imprensa quando ele chegou. Ele teve uma distribuição aqui no Brasil reduzida, mas teve. Eu vi esse filme, eu gostei do filme. É Gigi de uma Mulher. Talvez eu tenha comentado em alguns dos episódios de assistidos do ano passado. Mas ele tem uma carreira muito grande. É que eu não conheço nenhum dos filmes dele, porque eu conheço muito, muito pouco de cinema italiano contemporâneo. Mas ele tem algumas coisas em Hollywood. Ele fez Guerra Mundial Z e Anjos e Demônios. Eu não assisti nenhum dos filmes. Ele fez muitos filmes e eu consegui não assistir nenhum deles. Que coisa. Também tá no júri o Koreeda, é um diretor japonês. Ele já venceu a Palma de Ouro alguns anos atrás com o Assunto de Família. E o filme mais recente dele é Monster, que venceu o roteiro ano passado em Cannes. E que chegou no cinema aqui do Brasil no começo do ano, se não me engano, também pela Imovision. E eu não vi nenhum dos filmes dele. Que vergonha. Eu tenho muita vergonha de assumir isso, porque ele é um diretor bastante aclamado, celebrado. E eu não vi nenhum dos filmes dele, apesar de muitos estarem na minha lista. E pra fechar, o júri tem o Omar Sy, que é um ator e produtor francês. Talvez seja mais conhecido pela série Lupin, da Netflix. Ele é o protagonista. Mas eu descobri ele naquele filme Os Intocáveis, de 2011. Que também foi um filme que rendeu muitos prêmios pra ele, inclusive o César de melhor ator. E ele é uma pessoa muito conhecida lá na França. Ele fez muitas coisas e também fez algumas coisas em Hollywood. Aparentemente ele tá na franquia Jurassic World, o que significa que o Bayona dirigiu ele em alguns filmes. Curioso, mas enfim, ele também está aqui. Eu acho engraçado porque eu considero que eu sei muito sobre muita coisa, mas eu tenho uns vácuos de informação de algumas coisas muito específicas. Por exemplo, a franquia Jurassic Park. Eu não sei absolutamente nada dos filmes de Jurassic Park, a não ser que seja as coisas do filme de 93. Qualquer coisa que passe disso, eu realmente não sei. Mas enfim, esse é o júri, né? São as 9 pessoas que elas vão chegar no acordo e premiar, né, os prêmios. Elas também vão assistir esses filmes durante essas semanas, né, que tá tendo o festival. Então são filmes que não tiveram estreias em outros lugares. Eles estão vendo esses filmes pela primeira vez e eles vão chegar no acordo, né, pra dar os prêmios. Eu acho engraçado. O júri, né, composto majoritariamente por mulheres, né, temos 5 mulheres e 4 homens. Entre os homenageados, né, porque também Cannes tem os prêmios honorários, as homenagens, né. E aí, esse ano, o Estúdio Ghibli vai ser homenageado, tanto que é a primeira vez que uma instituição, né, um grupo, recebe uma palma de ouro honorária, geralmente é uma pessoa. E outra homenageada é a Meryl Streep. Essa homenagem já aconteceu, foi ontem, né, eu tô gravando na quinta-feira, né, não sei se vocês já perceberam. Então teve a homenagem pra Meryl Streep, entregaram um prêmio e tal, teve entrevista, teve várias coisas, né. Curioso, né, que no júri temos, né, várias mulheres. A presidenta do júri é a Greta Gerwig, que é uma mulher
que sempre tá falando muito sobre a necessidade de ter mais mulheres no audiovisual e apoiando outras mulheres e fazendo obras feministas. Depois ter esse prêmio pra Meryl Streep falando muito da importância das mulheres no audiovisual e ter esse discurso. Só que quando você olha a seleção, né, são 22 filmes, se não me engano. Quando você olha a seleção, 4 filmes só foram de mulheres. De 20 e poucos, então assim, era um fluxo muito grande de filmes e muito pouco de filmes dirigidos por mulheres. O que explica, né, essa disparidade, sendo que em outros anos já tiveram, eu acho que o máximo de filmes dirigidos por mulheres que já teve, acho que foi 6. Mas enfim, que engraçado ter todo esse discurso feminino, não sei o que tem, mas na hora de selecionar os filmes, selecionar tão pouco. Além de que estão tendo alguns pequenos escândalos, assim, né? Umas coisas que estão abafando, umas polêmicas de organizadores de coisas envolvendo a sede. Enfim, não vou entrar muito nesses detalhes. Mas estão rolando, assim, algumas coisinhas. E aí eu estou achando curioso, né? Olhar essa abordagem do festival, mas, né, na hora de dar lugar, de premiar, não ter tanto assim. Vamos ver, né, quem que vai levar o prêmio, como que vai ser as coisas, né, porque tá muito no começo ainda. Alguns filmes já tiveram exibições, a gente já tem primeiras impressões de alguns deles. Eu já ouvi, eu tô acompanhando alguns críticos que estão lá, né, e vendo algumas impressões deles, mas vamos ver até o final do festival como que vão estar as coisas. Então eu vou comentar muito rapidamente dos filmes que estão aqui, dos cineastas que estão concorrendo. São filmes que não tiveram estreias ainda. Muitos deles mal têm material de divulgação. O material de divulgação está começando a ser divulgado agora, né? Até porque a divulgação vem junto com a distribuição. E muitos desses filmes não têm distribuição nenhuma, então eles acabam não fazendo, né, material de divulgação. E eu não quero que esse episódio fique muito comprido, mas vamos lá, vou falar muito brevemente. E assim, tem muita coisa que eu tô descobrindo agora também, porque eu já tinha passado o olho, tinha visto alguns cineastas, eu tinha separado já os filmes dirigidos por mulheres, que eu dei um pouco mais de atenção, porque é o que eu costumo gostar mais e procurar mais pra assistir. Mas vamos ver daqui a um ano, vamos fazer esse exercício de ouvir esse episódio daqui a um ano e ver, né, quais foram as expectativas cumpridas, quais os filmes que chegaram aqui no Brasil, né, quais que se manterão relevantes para uma temporada de premiação, porque também tá tendo um pouquinho dessa crítica em Cannes, né, porque nos últimos anos, Cannes virou muito uma janela para a temporada de premiações norte-americana, o que é uma faca de dois gumes. Significa que tem mais filmes internacionais ganhando destaque na premiação, como foi o caso de Parasita, por exemplo, que ele ganhou a Palma de Ouro em 2019 e fez uma jornada incrível até vencer o Oscar, né, alguns meses depois, mas ao mesmo tempo também mostrou uma entrada muito grande de filmes norte-americanos no festival, sempre foi uma presença muito grande. Os Estados Unidos é o maior vencedor de Palmas de Ouro, eu acho que eles têm 12 Palmas de Ouro. Em segundo lugar que vem a França, quer dizer, vem França e Itália empatados, né, no segundo lugar, mas se você olhar as estatísticas, tem uma distribuição mais ou menos por igual, assim, tem vários países que já venceram algumas vezes o prêmio, mas Estados Unidos, querendo ou não, acaba sendo, né, um dos maiores vencedores, e ultimamente tem bastante filmes, a gente vai ver que tem bastante produções norte-americanas. E também olhar, né, as seleções de Cannes pode ser uma ótima maneira de procurar filmes pra ver, principalmente se você tá começando agora nesse negócio de cinema internacional e não sabe muito bem quais filmes ver, começar vendo filmes que venceram Palmas de Ouro ou filmes que foram selecionados, né, pra seleção oficial, é uma boa maneira de você encontrar filmes interessantes, porque assim, a gente pode questionar a qualidade de um ou de outro, mas não pode negar que pelo menos a premissa deles são interessantes. E também distribuição, porque ter lá falando que esse filme venceu alguma coisa em Cannes ou sequer que estava na seleção oficial, acaba ajudando na venda desse filme e, eventualmente, na possibilidade dele ser encontrado pela gente. Não é uma coisa que significa, não é porque ele ganhou a Palma de Ouro que a gente vai achar ele na Netflix, não é isso que significa, mas que pelo menos vai ter gente que conhece e pelo menos a gente encontra esse filme de alguma maneira. Começando com o Brasil em Cannes, esse ano temos um filme brasileiro na seleção oficial, que é o Motel Destino, do Karim Arnaud. Karim Arnaud, ele já venceu um prêmio do Uncertain Regard alguns anos atrás com A Vida Invisível. Ele estava na seleção oficial no ano passado com Firebrand, que foi o primeiro filme dele em língua inglesa. Firebrand sofreu da maldição da mediocridade, né? O que é pior, você ser ruim a ponto de ser escorraçado pela crítica, ou de você ser tão mediano a ponto de ser esquecido
que foi o que aconteceu com o Firebrand. Ele recebeu umas reviews bem mornas, ele ficou com uma média mediana, aparentemente não é um filme ruim, mas também tá longe de ser bom. E, se não me engano, até hoje ele não chegou a ser distribuído aqui no Brasil, né? O que é engraçado, né? Porque estamos falando de um diretor brasileiro, né? E nenhuma distribuidora teve interesse de pegar esse filme dele. É um drama de época, é sobre Henrique VIII, tem o Jude Law, Alicia Vikander, tipo, como que o carinha não foi parar nesse negócio, né? Mas, enfim, todo mundo tem boletos pra pagar. Entre os filmes dele tem grandes destaques do audiovisual brasileiro, como O Céu de Sueli, Madame Satã, Praia do Futuro e outros. Motor Destino é descrito como um thriller erótico. Começou a sair matéria de divulgação dele, acho que foi hoje ou ontem, foi assim, recentemente, porque só tinha uma imagem, né, que tava sendo a imagem usada aqui no Letterboxd, né, eu tô usando o Letterboxd aqui como referência, e muitos desses filmes, né, não tem nem pôster direito, mas aí saiu o pôster e saiu o trailer esses dias. Não sei o que esperar, estou bastante curiosa, e sei lá quando que esse filme vai ganhar distribuição aqui. E também não tenho ideia das chances de nenhum deles, né? Porque é muito difícil você falar alguma coisa sem ter pelo menos uma base de impressões sobre o filme. Outro filme que também está na competição oficial é The Apprentice, que é um filme novo do Ali Abbasi. O Ali Abbasi é um diretor iraniano que hoje está estabelecido na Dinamarca. Ele já esteve na competição oficial recentemente com o Holy Spider. Ele também fez Border. E ele dirigiu 2 episódios de The Last of Us, que são os 2 últimos, inclusive. Então, né, fica aí essa curiosidade. O The Apprentice é um filme do Trump. Talvez vocês estejam ligados que esse filme vai acontecer. Não sei qual vai ser a pegada. Eu não sou muito fã de biopics. Na verdade, eu detesto biopics. Filmes baseados em casos reais, eu sempre fico com um pé atrás, né? Tem o Sebastian Stan, que vai fazer o David Trump, e também tem o Jeremy Strong, de Succession, no filme. Não sei o que esperar, não tenho ideia do que esperar. O Ali Abbasi, ele tem um estilo, uma pegada peculiar, apesar de eu não ter visto os longas dele. Dá pra pegar um pouco no The Last of Us, assim, essa vibe dele, pelo que eu ouvi falar dos outros filmes dele também. Mas, enfim, não sei o que esperar. É um dos filmes que eu tô mais curiosa e apreensiva ao mesmo tempo, porque ele pode ser genial, ou ele pode ser um desastre total, ou ele pode ser um conjunto de boas intenções que se perderam na forma. Não tenho ideia. Eu mexi um pouquinho aqui no meu som, talvez ele tenha ficado um pouco mais baixo, mas é que tá muito barulho lá fora e eu só tenho esse horário pra gravar. Então, vamos que vamos. Eu vou tentar falar mais alto. Um dos 4 filmes dirigidos por mulheres é Bird, da Andrea Arnold. Bird é um filme com o Barry Keoghan, que é o queridinho do momento, né? O menino Saltburn, que tá namorando da Sabrina Carpenter, aparentemente, né? Enfim. Mas é um filme protagonizado por uma menina de 12 anos, né? Aparentemente é um drama de amadurecimento emocionante. Então a protagonista aqui, que é uma menina uma menina novata, é uma grande candidata ao prêmio de atriz revelação. A Andrea Arnold é uma diretora inglesa, que é um grande nome do cinema independente. Ela venceu o Oscar alguns anos atrás com o curta Wasp, né? Ela ganhou o Oscar de curta-metragem em 2004, acho que foi. E entre os seus filmes tem uma adaptação de O Morro dos Ventos Vivantes, da década passada, Fish Tank e American Honey, né? O Docinho da América, que é um filme que eu assisti recentemente. Então, se vocês me acompanham meus episódios de assistidos mensais, devem lembrar que falei desse filme faz pouco tempo. Não sei se vão querer dar uma palma de ouro para uma mulher para simbolizar tudo isso, não sei, não acho que vão para esse caminho, até porque recentemente já tiveram 2 palmas de ouro para mulheres, né? Que assim, Cannes está na edição número 77, a primeira vez que uma mulher venceu a palma de ouro foi em 1993, que a Jane Campion venceu por O Piano, e foi um ano que teve empate, né? Teve empate entre O Piano e Adeus Minha Concubina, né? Mas aí a Jane Campion venceu, foi a primeira mulher a vencer.
A segunda mulher a vencer foi a Julia Ducournau com Titane em 2021, ou seja, passou-se quase 30 anos para uma mulher vencer de novo, e aí 2 anos depois, uma mulher venceu de novo, que foi ano passado, com Anatomia de uma Queda, a Justine Triet ganhou. Então essas são as 3 mulheres que venceram a Palma de Ouro até hoje, 2 recentemente, e eu não sei se eles teriam essa misericórdia de dar o prêmio para mulheres 2 anos seguidos, porque, ai meu Deus, vocês já não estão felizes? Já venceu 2 anos aí na última década? Não tá bom já? Enfim, temos Emilia Pérez, do Jacques Audelard, que é um diretor francês, mas esse é uma produção em inglês, com Zoe Saldanha e Selena Gomez. O Jacques Audelard, ele já venceu a Palma de Ouro em 2015, com o filme Dupin, O Refúgio. É um filme um pouquinho polêmico, assim, pela minha rápida pesquisa no Letterboxd, que eu estou fazendo no momento que eu estou gravando esse episódio. É um filme de dramas sociais, tristeza e superação, e enfim. Não é muito uma coisa que me atraia, mas não duvido que seja um filme bom, mas também é muito um retrato de seu tempo, né? Nem sempre o filme que vence a Palma de Ouro é o melhor filme da competição. Raramente ele é, diga-se de passagem. Mas ele é um filme, geralmente, considerado pelo menos bom, que reflete muito a dinâmica de seu tempo. E isso vale também para Oscar, isso vale para qualquer premiação. As coisas não existem no vácuo, as coisas são reflexo do tempo que elas estão inseridas. Por isso que Oppenheimer ganhar o Oscar desse ano faz sentido, apesar de eu não achar o melhor filme, apesar de muitas pessoas concordarem que talvez não seja o melhor dos filmes da seleção, mas eu não vou ficar brigando por causa disso, porque não vou ganhar nada com isso, e outra porque faz muito sentido, né, a vitória dele lá. Então, sei lá, né, enfim. O Jacques Audelard também, ele é conhecido por vários outros filmes, tem Ferrugem e Osso, Paris 13º Distrito, The Sister Brothers, né, que é uma produção já em língua inglesa. Ele tem muita coisa, ele vem de uma família, né, grande no audiovisual francês, então é um nome forte, apesar de eu nunca ter assistido nada dele. Temos também a Nora, do Sean Baker. O Sean Baker é um cineasta norte-americano. Ele gosta muito também de fazer dramas sociais, né, de explorar parcelas esquecidas da população, né, não ter uma visão romantizada sobre a pobreza, e também por escolher técnicas diferentes de filmagem, né, usar muita filme caseiro e filmagem com telefone, etc. Eu já assisti Florida Project, da Projeto Flórida dele, gosto bastante de Projeto Flórida. Ele já teve na competição anteriormente, o último filme dele é Red Rocket, que eu nem sei se chegou direito aqui no Brasil. Eu lembro de ficar com ele no meu radar na época que ele saiu em Cannes, que foi em 2021. Não lembro dele chegar, se ele chegou em algum streaming não sei, ele tá aqui disponível para aluguel digital, né, então ele tem alguma distribuição aqui no Brasil, mas não tem streaming nenhum. E ele também fez Tangerine na MUBI, não assisti, mas eu sei que tá lá. Enfim, é um nome bastante promissor, assim, ele tem 50 anos, nossa, eu achava que ele era mais novo, mas enfim, ele é de 71. Não digo que é promissor porque eu acho que ele já tá no lugar dele, assim, tipo, ele já tem uma carreira, ele já é conhecido, mas enfim, estou bastante curiosa pra ver esse filme porque eu acho que pode ser interessante. Temos também Megalópolis, o novo filme do Coppola, é um diretor que muitas pessoas nem lembravam que estava vivo, e eu acredito que todo mundo conheça ele por causa de um certo filme, não sei se vocês conhecem, sabe, porque ele assim não é tão falado, que é o Poderoso Chefão, sabe? Enfim, não acho que eu precise introduzir muito o Coppola, ele tem muitos filmes, inclusive eu preciso fazer uma maratona Coppola esse ano, porque eu assisti menos filmes do que eu gosto de admitir dele, e ele é um nome muito, muito forte, apesar de ter algumas polêmicas aí envolvidas, kkk, mas é inegável a importância e a influência dele no cinema hollywoodiano, principalmente, né, porque ele é norte-americano. Megalópolis temos Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, que é o pai da Angelina Jolie, o Jason Schwartzman, que é sobrinho do Coppola, e grandíssimo elenco nesse filme que parece ser um sci-fi de uma utopia dessa cidade, parece um negócio muito esquisito, artificial, mas por estética, né, porque tem aquele negócio, né, a artificialidade, ela pode ser um defeito, se ela é mal feita, ou ela pode ser uma ferramenta a ser utilizada para sua narrativa ou uma escolha estética.
Tudo depende, né, da mão do diretor. E tem algumas coisas que às vezes não são bem recebidas inicialmente, mas que depois elas ganham valor, tipo Speed Racer. E algumas coisas que talvez sejam muito bem recebidas quando ele tem a sua estreia. E depois caiam no esquecimento, como outros filmes que eu já esqueci. Mas enfim, a sessão tá sendo hoje. Eu acho que hoje à noite, né, hoje quinta-feira, eu acho que quinta-feira à noite já começam a sair as primeiras impressões desse filme. Estou muito curiosa, mas no momento da gravação desse episódio, né, ainda é um grande mistério qual é a desse filme. Larissa do Futuro aqui, estou editando esse programa. Já temos as primeiras reações de Bird, da Andrea Arnold, muito positivas. E as reações de Megalópolis, que são extremamente conflitantes. Uns amaram, outros odiaram. Uns dizem que é uma obra-prima, outros dizem que ele está inventando o cinema na nossa frente. Outras pessoas que acharam uma grande pataquada, o que me deixa ainda mais curiosa pra ver esse filme. Então, esses foram os filmes que saíram, que eu vi reações, né, desde que eu gravei. Mas eu tô finalizando a edição agora, aqui na sexta-feira à tarde. Eu acho que até o final do dia saem reações de outros filmes, mas eu não vou ficar pra sempre mexendo nesse episódio, né? Então é o que temos por enquanto. Vamos voltar agora ao episódio normal. Outro diretor consagrado que tá com o filme na competição é o Cronenberg. Cronenberg é um diretor canadense, um grande nome do body horror, né, que é o horror que usa alterações corporais para discorrer sobre várias coisas, sobre várias críticas e o que quer que ele queira falar. O terror é um gênero muito vanguardista, né, e muito político também, né, porque muitas pessoas usam as alegorias, as metáforas que o terror proporciona para tecer os comentários que eles querem comentar. Cronenberg tem muitos clássicos. O filme mais recente dele é Crimes do Futuro, mas ele também tem A Mosca, Videodrome, Crash, e outros filmes que não são tão assim pro horror, como Cosmópolis, Um Método Perigoso, Mapa para as Estrelas, enfim, muita coisa. O filme que tá na seleção oficial desse ano é The Shrutz, que parece ser uma ficção científica, tecnológica, sobre a morte, não sei. Tem uma imagem só de divulgação que parece, assim, eu bati o olho, eu pensei na Tardes do Doctor Who, porque parece muitas cabaninhas, parece muitas tardes do Doctor Who, mas não é, parece que é um negócio de cemitério. Enfim, tô curiosa, mas assim, o Cronenberg é um diretor que eu nunca fui ver, porque eu sempre achei que ele era um pouquinho too much pra mim, achei que ele era um pouquinho demais. Eu não sou muito fã do body horror, apesar que depois de Titane, eu me sinto mais aberta, né? A Julia Ducournau fala muito do Cronenberg como uma grande inspiração pro cinema dela, e eu gostei de Titane, que Titane também é um body horror, né? Então eu acho que eu precisava fazer uma maratona Cronenberg. Só não sei se eu tenho estômago, mas eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida que eu já vi coisa demais, sabe? Então eu acho que eu consigo. Próximo filme é The Substance, da Coralie Faguet. É uma diretora francesa, mas esse The Substance é em inglês. A Coralie Faguet, ela tem um filme de estreia que é Vingança, que talvez vocês conheçam, é um filme que tá na Netflix, é um filme que foi bastante falado, assim, ele é um terror de vingança, né, esse gênero muito usado, muito famoso, e aqui tem esse twist feminino, né, de ter a direção feminina nesse tipo de história. Eu não assisti porque eu não sou muito a pessoa do terror, mas eu já vi impressões muito positivas desse filme. Aqui em The Substance temos a Demi Moore e a Margaret Qualley, e ele parece ser um filme de terror. Tem uma premissa bastante interessante, assim, de você se tornar a melhor versão de você mesmo através dessa substância do título. E óbvio que isso vai dar muito errado, eu não preciso nem saber que é um filme de terror pra saber que essa premissa tá fadada ao fracasso. Mas, enfim, eu fiquei curiosa agora pra esse filme. Não tem nem pôster, nem nada. Quer dizer, tem um pôster na lista que eu tô vendo, mas quando eu abro o perfil do filme no Letterboxd não tem pôster nenhum, tem nada. Temos Grand Tour, do Miguel Gomes. Miguel Gomes é um diretor português que eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti nada dele. Ele tem uma trilogia das Mil e Uma Noites, que eu acho que eu vi na MUBI, eu vi que tava lá, não cheguei a assistir, mas tem outros filmes portugueses. Eu não conheço muita coisa do cinema português, mas o pouco do que eu consumi de literatura, principalmente portuguesa, eu achei extremamente melancólica. E eu sei que o cinema português, ele tem uma escola, não sei se Miguel Gomes faz parte, mas uma escola bastante contemplativa e melancólica, mas parece que, assim, pelo que eu estou vendo, assim, muito brevemente, parece que tem um pouco dessa vibe. Grand Tour é uma coprodução de um monte de país, mas a língua principal do filme é português, mas não é português de Portugal, o elenco são atores portugueses, não conheço. É um filme de época e aparentemente melancólico.
o que eu falei, o que tem na água dos portugueses, talvez seja o peso da culpa, do colonialismo. Quer dizer, enfim, temos Marcello Mio, do Christophe Honoré. O Christophe Honoré é um diretor francês, ele também é autor de livros infantis. Ele tem vários filmes franceses, todos franceses. Não vou falar que não conheço. Eu bato o olho em alguns posters, eu já vi, mas não tenho muita noção, né, dos filmes dele. E aqui, esse Marcello Mio, eu tô um pouco confusa, porque ele parece um documentário. Quer dizer, é sobre o Marcello Mastroianni, né, que é uma grande figura, um grande ator do cinema italiano, ele já é falecido. Mas aparentemente é uma comédia sobre a filha dele que se sente pressionada diante do legado do pai dela e ela quer fazer alguma coisa com relação a isso. Não entendi direito, mas o elenco, né, tem a filha dele, né, a protagonista é justamente a filha dele fazendo o papel dessa versão extravasada dela mesma, e tem o elenco, né, o elenco são pessoas provavelmente que conheceram ele, que o nome do personagem é o mesmo nome delas mesmas, então talvez elas estejam todos interpretando versões exageradas deles mesmos, e aí eu estou um pouco confusa. Aparentemente é uma comédia, tem tudo pra ser bom, apesar que eu não conheço direito o Marcello pra pegar talvez as referências, né, aqui é uma produção francesa, a língua principal dela é francês, né, francês e italiano, mas principalmente francês, é um filme francês, querendo ou não, e aí eu não sei, tem tudo pra ser bom, ou uma bomba radioativa sem tamanho, né, mas enfim. Próximo filme é Caught by the Tides, do Jia Zhang, é um diretor chinês, é um nome grande, né, do cinema chinês. Eu não conheci ele de nome, eu fui ver agora os filmes, vi alguns pôsteres, nunca assisti, alguns deles estão no meu radar, né, tem Em Busca da Vida, de 2006, Amor até as Cinzas, de 2018, que se não me engano esse entrou pra seleção oficial, As Montanhas Se Separam, Prazeres Desconhecidos, Plataforma, enfim, vários filmes que, assim, de nome talvez eu não ligasse, mas eu vi os posters e eu já vi esses posters, mas eu nunca vi, não conheço muito ele. Aqui o Call by the Tides, ou Capturado pelas Ondas, numa tradução livre, não sei se vai ter essa tradução. Parece que é um romance, não sei dizer, não tenho muitas expectativas, né, mas é uma produção chinesa que tá aí na disputa da Palma de Ouro. Próximo filme é All We Imagine as Light, da Payal Kapadia. Esse daqui é um filme indiano, né? A própria diretora é indiana, de Mumbai. Ela já venceu um prêmio em 2021 em Cannes, pelo documentário dela, A Night of Knowing Nothing. E ela já teve, né, filmes anteriores dela selecionados pra Cannes, né? Eu não conheço, eu tô vendo aqui os posters, né? Só tem títulos em inglês, eu acho que nenhum dos trabalhos dela chegou de jeito aqui no Brasil. Esse filme eu tô curiosa pra ver, porque é um drama, parece ser aquele drama de várias histórias que se conectam. Na Índia mesmo, né? Uma produção indiana. É um filme que eu vou estar de olho, não sei se vai chegar. Olhando, assim, a seleção, eu acho que esse é um dos filmes que talvez demore e talvez nem chegue aqui no Brasil. Mas é um dos filmes que eu fiquei curiosa pra ver. Próximo filme é The Most Precious of Cargos. É um filme francês, dirigido pelo Michael Hazavicius. Não sei. Tem muitas letras. Tem letras demais nesse nome. Eu acho que eu pulei algumas sílabas aí. Mas ele é um diretor francês. Ele é conhecido pelos filmes de sátira, de filmes de espião. Mas aqui, pra gente, fora da França, talvez ele seja mais famoso pelo filme O Artista, de 2011, aliás, vencedor do Oscar de 2012, de melhor filme e de melhor diretor também, ou seja, esse homem tem um Oscar. Ele nunca ganhou uma Palma de Ouro, mas ele tem um Oscar. E aqui, esse filme que tá concorrendo Cannes é uma animação e parece ser uma coisa meio dramático, triste, sabe? Parece que é emocionante. Vai arrancar lágrimas e divertir toda a família. Não, divertir talvez não, né? Achei engraçado que não tem o Juan Dujardin, que eles sempre trabalham juntos, né? Praticamente todos os filmes dele tá o Juan Dujardin, que ganhou o melhor ator por causa do Artista, né? Eu abri aqui a lista de prêmios do Artista só pra olhar, né? O Artista venceu filme, diretor, ator
E trilha sonora, nossa, que curioso, né? Esse ano no Oscar foi deveras curioso, né? Enfim, eu gosto do artista. Não sei o que esperar desse filme, é uma animação, não é tão comum ver animações, né, na disputa. E mesmo assim, uma animação francesa, quando que esse filme vai chegar aqui pra gente? Não tenho ideia. Vai vencer? Acho muito pouco provável que uma animação vença, mas vamos que vamos, pode surpreender. Próximo filme, Kinds of Kindness, do Yorgos Lanthimos, diretor grego, né, que tem feito filmes nos Estados Unidos nos últimos tempos. Ele estava em destaque na última temporada de premiações com Pobres Criaturas, que é um dos meus filmes favoritos do ano até agora. Meses depois de lançar Pobres Criaturas, ele vem com um filme novo, com um elenco. Ele já é daqueles diretores que está começando a fazer a patotinha dele. Então temos aqui Emma Stone novamente. Emma Stone que tá com ele desde a Favorita, que eu gosto muito. Ele é um dos precursores de uma nova onda de cinema grego do começo dos anos 2000. Cinema esquisito grego. E ele tem feito trabalhos nos Estados Unidos nos últimos anos. O Kinds of Kindness parece ser aquele tipo de filme que são vários curtas que são unidos dentro de um filme por alguma coisa. Que nem Asteroid City, do Wes Anderson, ou A Balada de Buster Scrooge, dos irmãos Coen. Tudo indica, né, que são vários curtos, várias histórias, não sei como que vão ser interligadas. Então, por isso, eu não tenho muitas expectativas, porque eu não sou tão fã desse tipo de filme. Apesar de gostar muito da Balada de Buster Scrooge, não gosto tanto de Asteroid City. Asteroid City não, é The French Dispatch, é a crônica francesa, desculpa. Crônica francesa que tem esse caráter episódico, né, são 3 curtas unidos. Asteroid City eu ainda não vi. Mas enfim, aqui em Kinds of Kindness a gente tem a Emma Stone, Jess Plemons, Willem Dafoe, a Margaret Qualley, a Hong Chau, o John Alwyn, a Hunter Schaffner e grande elenco, que esperar? Não sei, mas é uma das estreias mais aguardadas de Cannes aí. Temos L'Amour Ouf, ou Beating Hearts, do Gilles Larouche. É um filme francês. O Gilles Larouche é um ator francês, que também é diretor, mais recentemente. Mas ele é um ator com muitos filmes. Aparentemente um nome muito conhecido. Ele já foi indicado 2 vezes no César. E eu não vi nenhum filme dele. Acho muito louco esse negócio, né? Que tantos filmes que essa pessoa fez... E eu não vi nenhum, e assim, nem conheço. Eu olho os pôsteres assim. Tem um filme do Asterix e Obelix. Asterix e Obelix, The Middle Kingdom, do ano passado. Ah, ele foi o Obelix nesse filme. Enfim, ele tem muitos filmes. Ele, como diretor, tem alguns filmes. Não conheço também. Então, não sei o que, né, achar dele. Mas eu achei curioso que aqui entre os gêneros, no Letterboxd, tá Music. Ou seja, será que é um musical? Será que tem elementos musicais? Eu tava ignorando esse filme até agora, apesar de que ele tem um pôster interessante, né? Um pôster inicial ainda. Mas, sei lá, não sei o que esperar desse filme. O próximo é Wild Diamond, ou Diamant Brut, da Agathe Ridger. A Agathe, ela é uma diretora estreante. Esse é o primeiro longa-metragem dela, ela é francesa. É curioso um longa de estreia já estar na seleção principal. Esse é um filme que ele já passou, ele foi um dos primeiros que passou, já tem algumas reações a ele. Eu não achei reações muito positivas, mas também não são negativas, né? O que eu vi é que é um filme que tem boas ideias, ele vai ter uma crítica à busca pela fama atual, né? Através de redes sociais, através de reality show, né? Essa exposição que a gente sofre, né, o resultado dela na juventude, então ele vai ter uma crítica disso. Aparentemente, várias críticas que eu vi, principalmente sobre ser um filme de estreia, né, porque você consegue perceber quando é um filme de estreia, né, principalmente em questões cinematográficas, como as coisas são filmadas, as escolhas estéticas, narrativas das coisas, né. Mesmo assim, é um filme que eu quero ver. Quando chegar aqui, eu vou ir atrás de ver. Apesar de que pelo, né, frigir dos ovos já é um filme que não está muito na corrida, assim, de ser um dos melhores, de ganhar algum prêmio, mas, né, é um dos poucos que é dirigido por uma mulher, e quando chegar aqui no Brasil eu vou ver com certeza. Tem O Canada, que é um filme norte-americano, apesar do que o título possa parecer. É um filme do Paul Schrader. O Paul Schrader é um diretor norte-americano, mas mais que isso, ele é um roteirista muito famoso. Ele escreveu
muitas coisas, praticamente os filmes de Scorsese mais famosos, o Taxi Driver, o Toro Indomável, A Última Paixão de Cristo. Ele tem muitos trabalhos como roteirista. Como diretor, também tem bastante coisa. Mais recentemente, talvez os mais famosos, os mais conhecidos, é aquele filme de padre com Ethan Hawke, como que chama? Fé Corrompida. O Contador de Cartas com Oscar Isaac. Enfim, ele tem bastante filmes também como diretor. E ele tá com um filme novo. Parece ser um estudo de personagens complicados, né? Uma coisa que ele faz muito nos filmes dele. Homens Solitários, Homens Complicados. No elenco temos o Richard Gere, o Uma Thurman, o Jacob Elordi e grande elenco. O Jacob Elordi vai interpretar o personagem do Richard Gere novo, porque aparentemente vai ser tipo uma pessoa mais velha recontando coisas da sua juventude. Não faz muito o tipo de filme que eu gosto de ver, que eu tenho curiosidade de ver. Mas quem sabe, né? Vamos ver. Limonov, The Ballad, do Kirill Serebryakov. É russo? É um diretor russo. Ele dirigiu A Febre de Petrov, que estava na seleção alguns anos antes. Eu ouvi falar muito bem desse filme. Ele dirigiu A Esposa de Tchaikovsky, que também estava na seleção alguns anos atrás. Tem vários filmes dele aqui que eu já vi pôster, então tá, ok. É uma pessoa conhecida, uma pessoa que já teve em Cannes, então beleza, tem uma certa expectativa aí. Mas esse não é um filme russo, é um filme francês. Né? Língua principal francês e línguas faladas inglês, francês e russo. Mas é uma coprodução França, Itália e Espanha. Que curioso. Protagonizado pelo Ben Whishaw, que é em inglês. Meu Deus do céu, que loucura esse filme. O Ben Whishaw, ele é a voz do Paddington. É baseado em fatos reais? Bom, gente, o ruim de gravar episódios sem roteiro é que vocês veem como como minha inteligência é um pouco limitada. Porque quando eu tenho roteiro, eu pesquiso tudo com antecedência. Aí eu pareço mais inteligente do que eu realmente sou. Eduard Limonov foi um importante escritor, poeta, jornalista e político russo. Ex-presidente do Partido Bolchevique Nacional. Enfim, né, até o Google me dando esporro aqui. Ele foi um importante. Tá bom. Ele faleceu faz pouco tempo. Enfim, spoiler do filme aí, né? Talvez não seja uma cinebiografia, talvez seja sobre um recorte da vida dele em específico. Parece ser um road movie, assim, né? Novamente, as impressões que eu tenho é uma sinopse de 5 linhas e uma foto que tá do lado de um carro. Então, através disso, eu concluí que é um road movie, mas talvez seja apenas eu sendo influenciada por ter um carro na foto. Mas enfim, vamos ver se eu tiver a oportunidade de ver. O próximo filme é Parthenope, do Paulo Sorrentino. Esse filme eu tô curiosa pra ver também, com base numa sinopse um pouquinho mais longa e num pôster que eu achei muito bonito. Parece uma sereia, sei lá. A primeira frase da sinopse aqui do Letterboxd é que é um épico feminino, despido de heroísmo, mas com uma paixão inexorável pela liberdade. Bem dramática, assim, essa sinopse, sabe? Usa vários superlativos. Eu senti uma vibe meio Amiga Genial, com base também na sinopse e numa foto, e pelo fato de se passar em Nápoles. Novamente, vamos ter muitas primeiras impressões aqui que talvez não reflitam em nada. É um filme italiano, como já falei. O Paulo Sorrentino, ele é uma figura meio grande do cinema italiano contemporâneo. Ele ganhou um Oscar de filme internacional com Uma Grande Beleza, que eu já ouvi falar muito bem desse filme, mas eu nunca lembro de assistir, porque ele entra e sai da MUBI o tempo todo. Aí ele tá na MUBI, eu falo, vou assistir. Aí eu acabo não assistindo. Aí a MUBI manda notificação. Você quer assistir esse filme? Ele vai sair, corre ver. Aí eu falo, nossa, vou ver. E aí quando eu percebo, já saiu. E aí eu fico, putz, eu queria tanto ver aquele filme, mas ele já saiu. E aí depois de um tempo ele volta. Aí eu faço nada. E essa é a minha jornada com esse filme. Mas ele também fez A Mão de Deus, que está na Netflix. Aquela minissérie O Jovem Papa, com o Jude Law. Tem aquele outro filme lá com o Champagne, This Must Be the Place, que é um filme em inglês, tá? Eu vi na MUBI também, que tava por lá. Não assisti nenhum deles, mas eu conheço de nome e eu já vi vários filmes dele, estão no meu radar, mas eu não parei pra ver nenhum. Talvez eu comece por Parthenope,
porque eu fiquei bastante curiosa. Eu acho que tem bastante potencial. O próximo filme é The Girl with the Needle, do Magnus von Horn. O Magnus von Horn é um diretor sueco. Eu já assisti Sweat, que eu acho que é o único filme dele. Não, ele tem The Hereafter também. Mas eu assisti Sweat, que é um filme polonês, na verdade, né? Uma coprodução Suécia e Polônia. O filme que saiu na MUBI. Foi bem da primeira vez que eu assinei MUBI, era um lançamento na época. Eu gostei de Sweat. Achei bem interessante. E aí, esse The Girl with the Needle é um filme de drama dinamarquês. É uma coprodução Dinamarca, Polônia e Sueca. E a língua principal é Danish. Danish é da Dinamarca, né? Acho que é. Eu confesso que eu confundo um pouco esses países. E eu confundo Danish com Dutch. Meus probleminhas aí. Esse filme ele já foi exibido, acho que hoje de manhã eu vi algumas impressões, mas eu não parei pra pensar muito ainda sobre. Mas o que eu vi as pessoas falando era que é um filme forte, né? Um filme que tinha algumas cenas assim que ele tava lá pra impactar mesmo. E aí, não sei. Fiquei curiosa, mas também fiquei meio assim, né? Porque quando eu vejo coisas que estão lá pro impacto, né? Não pra chocar necessariamente, como uma coisa ruim, mas, né? Pra causar esse impacto, eu fico meio assim, porque eu me considero meio fraca, sabe? Mas estou curiosa, né? Eu só vi um filme do diretor e eu gostei. Já tem algumas reviews aqui no Letterboxd. Uma review 4 estrelas, uma review 1 estrela e meia, uma review 3 estrelas e meia. Então, assim, não sei. Estão começando a sair as impressões desse filme agora. Eu fiquei curiosa pra ver, porque parece que é um filme de época, preto e branco. Parece ter uma estética bem, assim, do expressionismo alemão. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai ser desse filme. Eu acho ele interessante. 3 Miles to the End of the World é um filme do Emmanuel Parvul. Ele que é um diretor romeno, ator e escritor também. Ele tem outros créditos como diretor. Parece que ele já fez outros 2 filmes como diretor. Mas ele tem bastante crédito como ator. Mas eu imagino que são todos filmes romenos. E aí, né, não conheço muito. Eu acho muito engraçado que o título original desse filme é 3 km para a capital Lumini. Isso é romeno. Mas, tipo, você bate o olho e você tem uma ideia. Tipo, quilômetro. E é quilômetro. Algumas coisas parecem, algumas coisas não parecem. E aí eu fico pensando sobre, né, a semelhança entre as línguas humanas e etc, né. Fiquei um tempinho aqui observando, mas esse é um filme romeno. Parece ser um drama sobre dificuldades humanas. Parece ter um romance também. É LGBT. Ok, é um drama LGBT. Eu não tinha entendido que eram 2 meninos. Eu tava só lendo a sinopse. E aí, aparentemente, é um drama LGBT. Ok, agora eu fiquei interessada. Antes eu não tava. Ok, pode ser que seja um olhar interessante pro interior do país e pra vivências LGBT no interior do país e tal. Ok, fiquei interessada agora aqui ao vivo, lendo a sinopse e entendendo a sinopse, porque também é um blocão de texto, né? Não, tem uns filmes que a sinopse não diz absolutamente nada, são 3 frases genéricas. E tem sinopses que são, tipo, um parágrafo enorme, com muita informação e muito contexto, que você fica, meu Deus, precisava saber tudo isso, mas às vezes é o que você precisa pra criar interesse, né? E vamos pro último filme. Temos mais um filme aqui, que é The Seed of the Sacred Fig, né? A semente da figueira sagrada, do Mohamed Rasuluf. É um diretor iraniano. E é ele que tava metido numas treta, né? É que assim, né, gente, o Irã é um país meio complicado e ele é um cineasta bem de vanguarda, ele gosta muito de fazer denúncia nos filmes dele. Dos filmes dele, eu não conheço, mas aparentemente ele já venceu o Urso de Ouro em Berlim, já venceu vários prêmios, é um cineasta bem consolidado. Aparentemente esse filme ele filmou em segredo no Irã, né, porque tem várias restrições, e aí ele foi sentenciado a 8 anos de prisão por supostamente ter agido contra a segurança nacional, e aí ele foi pra Europa e está foragido em alguma localização desconhecida na Europa, mas diz ele que vai pra Cannes, né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos, né, dessa jornada. E olha só, esse filme novo dele é sobre paranoia e protestos políticos. Que coisa. Estou curiosa e vamos ver, né, como que vai ser a recepção desse filme.
Mas é isso, eu falei rapidamente sobre cada um desses filmes indicados à Palma de Ouro, falei um pouquinho de Cannes, eu espero que tenha facilitado um pouco mais o entendimento de vocês, né, não sei qual que é o nível de curiosidade sobre esse festival, não acho que eu vou fazer episódios assim sobre outros festivais, por mais que eu goste de acompanhar alguns outros festivais, eu acho que nenhum deles é tão intenso e tão cheio de coisa e tão relevante também quanto Cannes. Mas é sempre legal ficar de olho no festival, porque sempre aparecem algumas joias, assim, filmes que vale a pena deixar no seu radar, porque eles vão demorar pra chegar, eles vão demorar, cara, se coisa do Oscar demorou, imagina coisa de festival europeu, né, que tem menos olhos ainda em cima, mas uma hora chega, tem bastante filme de Cannes ano passado que tá chegando agora pra cá. Demorou, mas pelo menos tá chegando, sabe? E também é uma ótima maneira de procurar filmes fora de Hollywood, principalmente se você quer assistir mais filmes de cinema mundial e tal. É uma boa curadoria pra pegar referências e pra conhecer nomes também, porque às vezes tem alguns cineastas que estão começando ou que estão se estabelecendo nesse circuito de festivais, daqui, sei lá, 5, 6 anos, eles aparecem com concorrentes fortes em Oscar, por exemplo, né, que é a pauta que todo mundo gosta, e também no cinema em si, enfim. É legal de acompanhar, gosto de acompanhar. Vou postar umas coisas ou outras no Instagram, @filme.a.semana, mas existem outras pessoas que estão fazendo coberturas mais completas, né? Eu sempre estou compartilhando coisas dessas pessoas, principalmente, né? Pessoas que estão lá e pessoas que estão repercutindo notícias e tal. Se quiser falar comigo, eu tenho um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. E esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham colocado vários filmes na watchlist de vocês. No sábado, quando esse episódio for publicado, provavelmente já vamos ter as impressões iniciais de alguns desses filmes que eu falei. E vamos ver no final do mês quem que vai levar a Palma de Ouro, quais vão ser os destaques e se algum desses filmes vai continuar forte para chegar na temporada de premiações do final do ano com alguma força. Por hoje é só, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau!